Então, agora nós vamos estudar a equação da elipse. Animados? Então, vamos lá. Então, vamos lá. E o que nós temos aqui? Nós temos um cone, duas esferas, e entre eles um plano que seccionou este cone, formando uma elipse. Elipse é essa que está sombreada aí. Dê uma olhada na flechinha vermelha. E o interessante é que as duas esferas, a rosa e a azul, encostam, tangenciam na elipse. E o interessante também é que você pode fazer isso. Você pode fazer um cone de papel ou aproveitar aquele chapéuzinho de aniversário que sempre sobra. E também, isso é o melhor, é utilizar um sólido, como um sólido de isopor, porque é fácil para cortar. Se você tiver um cone com formato de sólido, se você conseguir achar ou tiver um em casa, nossa, isso é muito bom para a experiência. E aí você pode cortar este cone, né? Não tem as duas esferas ali, mas você está imaginando que elas estão dentro do cone. E quando você separa as duas partes do cone que você acabou de cortar, você fica com a base dele, o tronco, né? E a parte superior, que lembra aquele temaki, aquela comidinha japonesa que é muito comum, né? Opa, já deu fome, hein? Tá vendo? Estudar elipse é muito bom, até para o estômago. Então, gente, o que acontece? Quando você secciona, fica esta elipse. É interessante também você colocar um papel em branco no meio dos dois, ou colorido, se for o caso. Eu prefiro que ele seja de uma cor só. Por quê? Porque aí você vai olhar direitinho o formato que fica, né? E ele está entre as duas partes do cone. E também dá para você observar com isso a origem da elipse, de onde ela vem. Ela vem daí, tá bom? É muito fácil. A equação de uma elipse é a equação que define o formato da elipse, o tamanho dela, se ela é maior, mais larga ou mais esticada, né? E também a posição dela. Olha, isso com base de onde ela veio. De onde ela veio? Ela veio de um corte inclinado feito no cone. Então, na elipse, cada ponto tem uma distância dele até o centro. Então, veja bem que interessante. A elipse, ela, assim como a circunferência, ela corresponde a um perímetro. Ela é formada por inúmeros pontos. Tudo bem? Ótimo. Então, e aí, o que acontece? Cada ponto dela tem uma distância até aquele foco. Que foco? Aquele ponto que ela encostou numa das duas esferas de Dandelion. Na menor e depois na outra esfera maior. Então, eu tenho, por exemplo, aqui nesse desenho, o ponto C. Do ponto C até o centro da circunferência e até o F2, que é o foco, eu tenho uma distância. É disso que eu estou falando. Pega o ponto B1. Ele tem uma distância que vai até o centro da circunferência e até o ponto F2, que é o outro foco. Se eu fizesse um outro ponto do outro lado, no segundo quadrante aqui, eu teria uma distância dele até o centro e até o F1. É isso. Somando as duas distâncias, essas duas, que saem do ponto até o centro e até o foco, somando-as,
ela é igual a 2A. E o que é esse A? A é a medida do semi-eixo maior. Então, 2A quer dizer que é o eixo maior inteiro. Ou seja, a soma dos dois vai ser sempre igual ao eixo maior. Professor, mas isso dá certo? Mas e se o foco mudar de lugar, for mais para a direita, mais para a esquerda? Gente, se o foco muda de lugar, muda também o tamanho da elipse, o formato dela. Então, ela pode ficar mais esticada se ele for mais para frente. Se ele for mais para o centro, então a elipse fica menos esticada, fica mais redondinha. E é claro que se você aumenta um eixo, diminui o outro. Se você diminui o eixo maior, vai aumentar o eixo menor. Então fica tudo sempre muito proporcional. Tá bom? Não tem como dar errado. O que mais? Eu coloquei um exemplo aqui a mais, né? Então temos esse ponto C aqui, que eu coloquei as distâncias até o F2 e até o C, que são x e y, tá bom? Ele é igual a 2A, né? Que é a soma dos dois lados, do ponto A1 até o ponto A2, no desenho que nós temos. Coloquei aqui também os elementos que aparecem numa elipse. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, com essa nomenclatura, nós temos A1, A2, B1, B2, eles são os vértices da elipse. Então, aí nas pontas, né? E é onde estão os eixos menor e maior na horizontal. E é importante falar, essa elipse, ela está numa posição assim, horizontal, mas ela pode ficar ao contrário também, tá bom? Ela pode ficar com o eixo maior em pé e o eixo menor na horizontal, tá bom? Ora, então eu identifiquei aqui o A é o semi-eixo, né? 2A formam o eixo maior inteiro, o B é o semi-eixo menor, então ele será também, dois deles, o eixo menor, completo. A semidistância focal é o C. Ela vai do centro até o F2 ou do centro até o F1. Tudo bem? Então, essa é uma semidistância focal. E se nós pegarmos do F1 até o F2, de um foco até o outro, nós temos a distância focal. Por isso, ela é igual a 2C. Dandelion. Então, ele foi um matemático belga, foi professor também, né? Engenheiro também. Então, ele foi um matemático belga e ele propôs o seguinte, vamos ver a propositura dele? Seja um cone circular reto e um plano que o intercepta, duas coisas, um cone e um plano interceptando, cortando, segmentando, de tal modo que existam duas esferas que tangenciam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o plano e o cone. Gente, dê uma olhada nesse plano que está em amarelo no meio do cone. Você consegue enxergar que esse plano pode subir e descer? Ele é como uma gangorra entre as duas esferas, que são uma maior e outra menor. Se eu ponho o plano mais para cima, né, a parte de cima dele, ele vai inclinar-se mais e nós teremos, em consequência, uma elipse mais alongada. Se o plano desce, ele vai subir a outra parte, as esferas se aproximam mais, né? Elas estavam mais distantes, elas se aproximam mais, e aí nós temos uma elipse mais próxima de uma circunferência, mais arredondada,
menos esticada. Viram que interessante? Então, é muito legal estudar elipse. Bem, aqui eu achei 3 desenhos muito legais. Então, nós temos o desenho de um cone, como eu falei para vocês, não tem somente a elipse, né? Nós temos também uma parábola, né? Uma hipérbole, um círculo, tá bom? Então, tudo isso pode aparecer aqui no cone, né? Então, esse desenho ficou muito bem feito, muito legal. A nossa elipse é a que está em verde. Veja esse desenho agora com as esferas de Dandelion, tá bom? É interessante que neste desenho nós temos uma esfera grande que ela vai além da base do cone, né? Ela fica para baixo. Tem problema isso? Não tem nenhum. Ela é uma esfera do mesmo jeito e ela aparece no cone da mesma forma. Então é isso aí. E nós temos à direita um cone, né? E educacional esse. Então, muito bom para os estudos e ele evidencia essas coisas que nós falamos agora. Aqui eu fiz o desenho de uma elipse, até um pouquinho inclinado, né? Para ficar um pouco mais interessante. E eu coloquei em vermelho os 2 eixos. O eixo menor e o eixo maior. Tá bom? Note que tem o centro aqui da elipse, né? E eu tenho também 2 pontos verdes que estão no eixo maior. Eles são os focos, que lá no nosso outro desenho é F1 e F2, tá bom? Note também que eu coloquei vários pontos pretos em volta, né? Em cima do desenho da elipse. Pois é, gente, eu quis representar aqui para vocês que nós temos inúmeras possibilidades de ter vários pontos aqui. E onde estão esses pontos, professor? Ah, é simples, eles estão nas coordenadas x e y. Então, né, se nós fizermos uma equação, o x e o y é a incógnita desses pontos, são as coordenadas desses pontos. Agora, o que é interessante é que de cada um deles, nós temos uma distância focal aí até o foco e até o centro da elipse. Todos eles têm as 2 distâncias para evidenciar as propriedades que nós acabamos de estudar. E todas elas acabam sendo proporcionais, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui 2 desenhos, né? Um deles com um ponto em cima do ponto onde está o eixo, né? É o B1. E aí eu coloquei, como isso pode gerar alguma dúvida, apesar de nós já termos feito isso no slide anterior, eu coloquei um outro desenho ilustrativo mais abaixo. Então vamos ver. Neste primeiro desenho que nós temos à esquerda, nós podemos aplicar Pitágoras, não é verdade? Professor, nós poderíamos também aplicar a relação de Pitágoras num ponto que não estivesse aí no B1? Poderíamos sim. Professor, mas ele não seria retângulo. É verdade. Mas se você colocasse esse ponto um pouquinho mais à direita ali, ele iria ter uma inclinação. E você faria a altura deste ponto até o eixo A1, A2. E você teria um triângulo retângulo também da mesma forma. Tá bom? Eu poderia aplicar Pitágoras da mesma maneira. Então, só por aí você já percebe claramente que dá até para trabalhar com o teorema de Pitágoras nos triângulos que não são retângulos. Como assim, professor? É porque nós, entre aspas, transformamos eles num triângulo retângulo. Nós ainda mantemos a mesma relação, mas originalmente ele pode não ser.
tá bom? Mas isso é só uma curiosidade, um estudo a mais, que você consegue perceber aqui na elipse. E está bem desenhado com esse triângulo, retângulo, meio vermelhinho claro. Também é interessante, no desenho que eu fiz aqui, que há uma razão entre o semi-eixo maior e a semidistância focal. Então, veja, nós temos aqui a distância A, né, o Azinho, e temos também a distância C. Então, o que acontece aqui? Quando nós dividimos essas distâncias, o C pelo A, o menor pelo maior, nós obtemos o grau de excentricidade. Lembra que eu falei há pouco que se nós movimentássemos, né, o plano dentro do cone, conforme mais inclinado ele fica, mais as esferas se afastam, e aí os pontos que elas encostam neste plano também se afastam, ou seja, os focos, né? Então eu coloquei aqui um foco do lado direito, tá? E tem um outro lado esquerdo, eles vão ficar mais distantes. E se eles ficam mais distantes, a minha elipse fica mais comprida. Se eles estão mais próximos do centro da elipse, também as esferas se movimentam, vão se achegando, vão ficando mais próximas dentro do cone. E também, né, o formato da elipse vai ficando mais arredondado, né, menos comprido. E para sabermos isso, a gente quiser calcular, nós fazemos essa relação. E o Ezinho representa o grau de excentricidade. É muito fácil você notar que se esse grau ele vai se aproximando de 1, né? Por quê? Porque essa distância C ela é maior. Conforme ela vai chegando mais perto do A, do Azão, né, do ponto A, nós temos o Azinho, que é a distância igual ao Czinho, ou quase igual ao Czinho. Quando elas ficam iguais, se eu dividir uma pela outra, dá 1, não é verdade? E aí, né, nesse momento, foi-se embora a elipse. Então, o que acontece? Se eu dividindo C por A, se o C vai ficando menor, né, o tamanho dele, então também eu tenho um grau de excentricidade aí que vai ficando cada vez menor também, tá bom? Então é isso. Vocês podem fazer essa experiência em casa com um cordão. Eu coloquei no próximo slide, né, uma informação muito legal para vocês verem um vídeo que não é meu, mas que eu costumo utilizar em sala de aula presencial, e eu acho que vocês vão gostar bastante e poderão ver essa experiência bem explicada. Então, até o próximo slide. Então, aqui nós temos a equação da elipse. A equação da elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre o quadrado igual a 1. Lembrando que o x e o y são as coordenadas de um ponto qualquer na elipse. Eu coloquei um desenho ilustrativo aqui embaixo que corresponde aos pontos azul, verde e amarelo. E eles têm coordenadas x e y. E o A e o B, né, são as distâncias desse ponto B aqui ao lado à sua esquerda. E eles são as distâncias focais, né? Então, a distância do ponto B até o centro da circunferência e do ponto B até, B1, aliás, até o foco F2, beleza? E como eu falei aqui, né? Então, esse ponto B1 que tem aqui, tem B2 do outro lado, né? Mas veja, ele pode sair andando, como eu ilustrei aqui. Quis dizer com andando. Que há inúmeros pontos
E todos eles são representados por essa mesma equação. Incrível, não é? Então, matemática é assim, fantástica. Agora eu quero sugerir para vocês que assistam um filme em família até, ou com mais amigos, numa TV. E o filme é Como Converter um Não Amante de Matemática, sobre as esferas de Dandelion. Aqui está o canal, tem o endereço, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque o filme é muito legal. Dá para aprender tudo que nós vimos aqui de uma forma muito prática, muito interessante, visualizando um monte de coisa. Olha, vale a pena. Dá até para vocês estourarem uma pipoquinha antes para comer assistindo o filme. Vamos lá? Então, bom filme!